dia, pessoal. Vamos lá. Em meio à dor, o conheci. Sarou as feridas. Sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, Fez o vento se acalmar. Aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está. Jesus é vencedor. Mestre, adorado mestre, adorado mestre, exaltado, exaltado mestre, teu é o poder. mestre, Mestre, glorioso mestre, glorioso mestre, grandioso mestre, grandioso mestre, vem nos envolver em meio à dor. o conheci, sarou as feridas, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção para lutar, unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, Aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está. Jesus é vencedor. Isso, diga com fé. Mestre, Adorado, adorado mestre, exaltado, exaltado mestre, teu é o poder. mestre, Mestre, vitorioso mestre, glorioso mestre, grandioso mestre, grandioso mestre, vem nos envolver. Abro mão da minha vida, Abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, enfim, só pra te seguir. Onde flores eu irei, o que me mandares farei, porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim te entrego, Senhor, meu Senhor. Mestre, adorado mestre, exaltado mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso mestre, grandioso mestre, vem nos envolver. Oh, mestre, adorado mestre, exaltado mestre, teu é o poder. Mestre, vitorioso mestre, grandioso mestre, vem nos envolver. Oh, mestre. seus olhos fechados, a mão no seu coração. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, Senhor, nós entramos na tua presença em oração. Em primeiro lugar, queremos te pedir perdão
Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados. Seja por palavras, pensamentos, sentimentos, por obras, por atitudes, nós sempre erramos e entendemos que a falha nunca está no Senhor. A falha sempre está em nós. Passa do teu sangue, da tua unção e do teu poder, do alto de nossas cabeças à planta de nossos pés. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Mas principalmente unge nossas mentes, Senhor. Que possamos sofrer realmente uma renovação muito grande, uma ampliação mental. Porque jamais estaremos acima da nossa cabeça, acima daquilo que nós cremos. Tudo é possível àquele que crê, Senhor. E o grande desafio é que realmente nós creiamos, Senhor, em tudo que nós almejamos e que o Senhor é poderoso para fazer. Abençoe todas as pessoas que vão estar conosco. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a mudança, eu não sei qual é a libertação, a transformação que precisa acontecer na vida de cada uma delas, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Abençoe meu Pai, abençoe os que estão no templo, abençoe aqueles que estão na transmissão, que nos acompanham dos lugares mais distantes, que a Tua graça, que a Tua unção, o Teu favor seja derramado sobre a vida de cada um de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Assuma, Espírito Santo, a direção dessa reunião, nos dê uma reunião poderosa e que muitos saiam delas abençoados, edificados, fortalecidos, renovados. E é o que eu peço. Eu entrego a direção de tudo ao Senhor e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Não posso mais esconder, ou tampouco apagar, ou tampouco apagar. Existe algo em mim, existe algo em mim, e eu preciso mostrar. E eu preciso mostrar. Por muito tempo escondi, por muito tempo escondi. Agora não quero mais. Agora não quero mais. Não quero mais que eu possa deixar essa luz iluminar minha casa, minha vida, meus amigos, minha família. Que eu possa deixar essa luz iluminar esse mundo tão escuro, tão carente dessa luz. Essa luz é Jesus em mim. Essa luz é Jesus em mim, em mim. Essa luz é Jesus em mim, em nós. Essa luz é Jesus em mim. Que eu possa deixar essa luz iluminar minha casa, minha vida, meus amigos, minha família. Que eu possa deixar essa luz iluminar esse mundo tão escuro, tão carente dessa luz, luz de Jesus. A Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor, a Ele estas palmas, pois é o único digno e merecedor em recebê-las. Para Jesus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga aí o bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. 2020, diga: em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Kate, por favor, faz uma alteração para mim.
Volta ao versículo 1. A partir do versículo 1. Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos da transmissão. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamré. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu onde estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honrar o seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças, antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou ao seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite, diga comigo, e a carne assada. Eu já falei sobre isso aqui, viu? Às vezes pessoas ficam fazendo churrasco com qualquer um aí. Abraão preparou um churrasco para os anjos do Senhor. Isso tudo aqui é para os anjos que estavam ali, para trazer boas novas a ele. E ele de prontidão correu para preparar tudo isso, porque os anjos estavam trazendo algo muito especial a ele. Vamos lá. Carne assada e serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Diga comigo. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Você vê que as mulheres não fiquem bravas, viu? Mas você vê que o costume é antigo, hein? Estava ali, né, com quem que não quer nada, deixa eu escutar o que é que eles vão falar. E estava escutando a conversa de Abraão com os anjos ali atrás da tenda, dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso, repita isso aqui comigo, riu-se consigo. Como é rir consigo? Como é rir consigo?
E aí, junto com o rir consigo, disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Deixa aqui, por favor. Somente aqui tem vários pontos importantes para a gente trabalhar. Vários pontos importantíssimos. Primeiro, diga comigo, riu consigo. Se ela riu consigo, então quer dizer que ela deu aquela risada interna. Certo? Ela riu internamente e fez aquele questionamento. E como é que o senhor ouviu? Porque ele está perguntando, por que Sara riu? Ele vai falar já já. Por que Sara riu? Ela riu consigo. Aquela risada interna. Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Diga comigo, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Duas coisas. Como poderia eu, dessa idade, ter esse prazer, ainda mais quando o meu senhor, meu marido, também é idoso? Você sabe que... Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que Sara riu? Mas vem cá, se ela riu consigo, como é que ele sabia? Quem está entendendo? Se ela riu consigo, se ela riu internamente, como é que ele sabia? E aí que está um ponto que muito pouca gente consegue discernir aonde está a vitória do fracasso. Porque nós podemos falar que nós cremos. Nós podemos falar que nós acreditamos. Nós podemos até repetir já decoradamente, que daqui a pouco eu trago para vocês, aqueles versículos que diz: a Deus tudo é possível. Mas eu posso até crer que a Deus tudo é possível, mas será que eu creio que é possível comigo? Que é possível na minha vida? Porque eu posso até expressar isso. Eu digo, a Deus tudo é possível, mas é da minha vida? Eu acredito nisso na minha vida? Eu posso dizer, Deus pode todas as coisas. Tá, mas eu creio que pode na minha vida? Nos meus sonhos, nos meus projetos, nos desejos que estão dentro de mim, nas coisas duas coisas, eu terei, volta aqui o anterior, por favor, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Tudo bem, aí ela olha para o lado e diz, ainda mais que o meu senhor, meu marido também é idoso. Então ela olhou aqui e ali, não é possível aqui nem ali. Esse é um ponto importante, porque não adianta muitas vezes a gente dizer assim, Deus é grande, Deus é poderoso, eu creio que a Deus tudo é possível, mas ao mesmo tempo eu olho para a minha realidade, eu olho para a minha situação e estou dizendo assim, poxa, mas já passou da hora, como pode ser agora na minha vida? Como pode acontecer depois de tanto tempo, depois que foi tão longe, depois que se agravou tanto a situação? Como pode? Esse é um ponto. Você já viu, talvez eu tenha aqui pessoas ou pessoas que me acompanhando, que até usam uma expressão que é muito conhecida, diz assim, poxa, eu tenho fé para os outros, mas eu não tenho fé para mim. Porque eu oro pelas pessoas, as pessoas são abençoadas. Eu intercedo por pessoas e elas são respondidas, e eu?
Muitas vezes eu não creio para mim. Essa é uma questão. É uma questão que precisa ser trabalhada profundamente. Profundamente. Nós acostumamos, nós aprendemos a repetir os versículos, a declarar: Deus pode tudo, tudo é possível, mas Deus pode tudo na minha vida? Deus pode tudo nos meus projetos? O impossível pode acontecer comigo? Como poderia uma mulher como eu, na minha idade, ter esse prazer? O prazer dela era um e o nosso, vamos lá. Talvez muitos com o sonho dela era gerar um filho. Tem gente que é a mesma coisa. É o sonho de ser mãe. O outro é o sonho de se casar. O outro é o sonho de ser empresário. O outro é o sonho, aquela viagem, aquela faculdade, aquele curso. É o sonho de uma restauração conjugal. O sonho de uma restauração familiar. Será que muita gente, quando escuta uma mensagem, e eu vou te falar que exatamente da mesma forma pode acontecer. Estava ali anjos, transfigurados na figura de homens, trazendo uma promessa, reafirmando uma promessa forte, que era o maior sonho deles. Quando fala com Abraão, Sara lá dentro da tenda que estava ouvindo, riu consigo. Havia um questionamento interno. Havia um bloqueio para ela acreditar naquilo. A primeira coisa que ela pensou: como poderia eu, uma mulher da minha idade, ter esse prazer? Eu não posso medir o tamanho, a força de Deus pela minha incredulidade ou pela minha limitação. E é aí que está a abertura da nossa mente. Eu preciso, a mudança, a palavra aqui deve ser outra. Espera aí, Deus é poderoso, Deus é grande, o poder é ilimitado, Ele pode fazer na minha vida. Eu não tenho dúvida que ela acreditasse na grandeza e no poder de Deus, mas ela não acreditava com ela. Ela teve a dificuldade de acreditar que essa promessa poderia acontecer na vida dela, porque ela estava olhando ainda de forma natural, ela olhava para a sua carne, ela olhava para o seu físico debilitado. Ela olhava para o marido. Ainda mais quando meu meu marido também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão, repita essa palavra comigo: por que Sara riu? E aí fica a advertência para nós, tá? Porque qualquer pensamento soa como palavras para o Senhor. Por isso que a gente tem que bloquear aqui, cancelar, combater, porque são vozes. Às vezes expressamos, às vezes não. Por isso que nós sempre falamos o quê? O que nós ensinamos para vocês? Nós ensinamos o conjunto. Diga comigo: crer, pensar, falar e agir da maneira certa. Tudo isso em conjunto. Porque se eu creio errado, os pensamentos serão errados e serão limitados. Se eu creio e penso errado, eu falo errado. Eu falo errado, por suas palavras será justificado ou por suas palavras será condenado, absolvido. Vida e morte está no poder das palavras. Então, se eu falo errado, eu dou legalidade.
e consequentemente eu vou agir errado, porque eu não faço nada diferente do que está aqui. Quando eu fiz é porque primeiro, quando eu falei, quando eu agi é porque primeiro passou por aqui. Eu pensei, eu criei. Só depois estou concebendo, estou falando e agindo. Por isso que a questão da fé é o que eu disse outro dia, né? Os 4 tipos de fé. Ou não, né? Ou incredulidade. Mas fé para salvação, fé natural, fé dos demônios que crê, fé para alcançar uma bênção e o dom da fé. Esses são ensinamentos, isso aqui não pode ser, nós lemos simplesmente e, que história interessante. Não, isso aqui é um estudo que nós estamos fazendo. É um estudo, então espera aí. Às vezes eu estou questionando a Deus, por que Deus não me abençoou? Por que Deus não materializou o meu projeto? Por que Deus não materializou o meu sonho? Como está aqui dentro? Será que realmente dentro eu tenho uma convicção? Eu creio, eu tenho certeza? Meu crer está alinhado com os meus pensamentos com as minhas palavras e as minhas palavras com as minhas ações? Ou há um desentrosamento total? E quando há dentro de mim, quando o anjo, sabe como eu sou chamado ou não? Sabe como eu sou chamado pela Bíblia ou não? Sim ou não? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. O anjo da igreja. O anjo é usado para falar com você. Nós somos chamados de o anjo da igreja. E se o anjo está sendo usado para falar com você, e muitas vezes dentro de você, quando Deus faz uma promessa, ainda que ela pareça absurda, como essa, parecia absurdo, dentro de você, ao invés de entrar como uma certeza, uma convicção, tem aquele, como? Como é que vai acontecer? Olha aí como é que está aí fora. Olha como estão as coisas. Mas eu não posso. Porque eu venho de família pobre. Eu venho de família que todo mundo passou por isso. Mas por quê? Porque todo mundo passou, você precisa passar? Essa é a primeira ideia que tem que mudar. A primeira coisa que tem que mudar na tua vida é que não importa o que a sua família ou as pessoas que estão ao redor de você passaram ou estão passando. Não importa. Se você estabelecer que você vai viver uma realidade completamente diferente, é o que você vai viver. Que a história não vai se repetir na tua vida, você não vai viver, não vai se repetir. Que a sua história, independente da história dos seus pais, seus avós ou quem quer que seja, será uma história completamente diferente, uma história vitoriosa, você vai viver. São decisões. São decisões que nós tomamos. Se você decidir que você vai pensar diferente de todos, você vai pensar diferente. Se você decidir que você não vai mudar, você não vai mudar. Isso é uma decisão. Deus não se envolve em livre-arbítrio. São escolhas. Se a gente usar a inteligência e olhar, poxa, mas tanta gente, como é que essas pessoas que têm vencido, como é que elas agem, como é que elas pensam, que atitude elas têm? Eu quero isso para mim. Eu quero esse espírito, eu quero essa fé, eu quero esse conhecimento, eu quero essa sabedoria, eu quero essa profundidade, para romper, para fazer a diferença. Volta ali. Então disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu? Porque disse, poderia uma mulher da minha idade ter esse filho? Reproduziu o pensamento dela. Ó com a precisão que ele reproduziu. Poderia uma mulher da minha idade ter filho? Diga comigo, existe alguma coisa difícil demais? Vamos lá, gente, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Tem uma interrogação aqui. Tem uma interrogação aqui. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não. Não existe e Deus espera de nós. Nós vemos continuamente Deus na Bíblia testando
homens e mulheres, testando a sua fé, suas crenças. O que está dentro? O que você vai falar? Como nós falamos da multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor já sabia o que Ele ia fazer, mas Ele perguntou porque Ele queria ouvir. Ele queria ouvir o que ia sair da boca dos discípulos. Como Ele nos testa continuamente, quais são as palavras que vão sair de dentro de nós? O que está lá? Como nós cremos? Se nosso pensamento está alinhado com o de Deus, se a nossa capacidade de visualizar está alinhado com a palavra de Deus, Ele nos testa todo o tempo. Por isso que nós temos que andar com Deus. Por que andar com Deus? Lembra-se das más conversações corrompem os bons costumes? Ou as más companhias corrompem os bons costumes? Você acaba pegando os costumes de quem você convive. Fala igual, pensa igual. Né? Como nós falamos no domingo, tem gente que já viu que tem pessoas, acho que foi no domingo que nós falamos sobre isso, já viu pessoas que se ele for fazer uma visita na casa dos parentes, ele volta diferente? Já volta com outro espírito, com outra mentalidade, já volta falando igual, já volta negativo. Isso é uma visita que faz. Ou com algumas pessoas que estejam. Então por que nós temos que andar com Deus? Para pensar como Deus. Para falar como Deus. Para ter o Espírito de Deus. E colher os resultados que Deus tem para nós. Porque não há a mínima possibilidade de você... A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que realmente é um investimento. Repete essa palavra comigo, é um investimento. Sabe quando a vida da gente muda? Quando a gente investe nisso. Você está pensando que você vai entender a palavra do dia para a noite? Você não vai entender. Boa parte de vocês passa parte do culto aqui, você pega uma palavra ou outra, uma promessa ou outra, o resto você não entende. Porque é um investimento. É um investimento nesse crescimento, nessa intimidade. Quero profundidade, quero conhecer, quero revelações profundas. Vocês entendem muita coisa porque a igreja tem um vocabulário simples e objetivo. Pode prestar atenção, sabe por que eu faço isso com vocês? Eu procuro a tradução que mais simples e objetiva para vocês entenderem. Porque se a gente deixar numa tradução muito rebuscada, muito tradicional, você já não entende. Não entende nem o que está falando. Porque requer investimento. A fé requer investimento. Meditação, leitura, tempo investido com Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo entender, é investimento. Eu não consigo ter essa fé que vocês têm, é investimento, ela não veio do dia para a noite. Ela não veio do dia para a noite, é investimento nela. Pode prestar atenção quando você começa a ouvir as primeiras vezes, seja na igreja, seja na transmissão, é tudo muito diferente para você. Tudo soa até como muito estranho para você. Mas depois isso vai sendo revelado a você. Se torna natural, comum, parte de você. Depois você começa a exercitar a fé de forma natural. Já está em você. Entendeu? É igual quando a gente começa a andar de bicicleta, não precisa de rodinha, e nem de rodinha dá. Ainda é capaz de cair. Daqui a pouco não tira uma rodinha, aí já vai só equilibrando, tirou uma rodinha. Daqui a pouco tira as duas. Não é verdade? Conforme você vai pegando habilidade, daqui a pouco você está andando totalmente sem rodinha. Depois de andar sem rodinha, você já está andando sem as mãos. É verdade ou não é? E os meninos mais serelepe, daqui a pouco já estão andando empinado. Uma roda só. Daqui a pouco empinado já está tirando uma mão. Ó, como é que vai aprofundando? É verdade ou não é? Tem algum aqui que foi assim ou não? Foi? Aí, tá vendo? É assim. Você vai adquirindo habilidades, isso vai se tornando normal.
totalmente normal. É isso que precisa acontecer. A fé está fazer parte de você. Esse espírito fazer parte de você. Nós não aprendemos do dia para a noite absolutamente nada. Estou dando um exemplo simples. Você quando começa a andar de bicicleta é uma batalha, com as duas rodinhas cai. Consegue cair, daqui a pouco tira uma, daqui a pouco tira outra. Daqui a pouco está andando, fazendo malabarismo, sem as mãos, empinado, uma mão. E muitos outros malabarismos fazem. É isso, é o crescimento. É uma fé em desenvolvimento. Existe alguma coisa difícil demais ao Senhor? Diga comigo, existe alguma coisa difícil demais ao Senhor? Tá, aí a gente diz assim, não, para o Senhor não há nada, mas e na sua vida? E com você? Porque realmente não há nada difícil para Ele, Ele pode fazer qualquer coisa, mas e aí, eu creio que Ele pode mudar a minha realidade? Que eu posso ter esse prazer, seja ele qual for? Prazer de uma vida próspera, o prazer de um casamento feliz, o prazer de uma vida saudável. Eu posso, eu acredito na minha vida, porque eu preciso crer que eu vou além, eu preciso crer que eu posso mais, em Deus eu posso mais. Deus precisa isso de nós, esse crer. Voltarei por esta época no ano que vem. Outra tradução diz na primavera. Nós vamos entrar na primavera já, hein? E Sara terá um filho. Ou seja, seu maior sonho será realizado. Sara teve medo e por isso riu. Mentiu. Olha o que ela diz. Não ri. Eu não ri. Mas ele disse, repita comigo, não é verdade. Você riu. Ela ficou com medo, né? Por que Sara riu? Não, eu não ri. Não diga isso. Você riu. Por isso que nós precisamos aprender a ser verdadeiros e sinceros com Deus. Nos conhecer. Cada um precisa se conhecer. Cada um precisa se conhecer, não tentar esconder, não tentar ocultar e sim trabalhar. Para realmente vencer. Espera aí. Eu não sou mentiroso. Não, eu sou mentiroso. Não, eu não sou verdadeiro. Não. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Não, espera aí. Se você não é 100% verdadeiro, só tem uma maneira. Reconheça isso para trabalhar. Porque ninguém trabalha aquilo que realmente não identifica, não reconhece. Eu tenho inveja. Eu me incomoda quando eu vejo algumas coisas. Então, reconheça, espera aí, que Deus está vendo isso. Assim como Deus viu que riu, Deus vê os outros sentimentos que estão lá dentro. Então, não adianta a gente ocultar. O que precisamos fazer? Trabalhar. Combater. Não, eu creio, eu tenho fé. Espera aí. De vez em quando não está duvidando? Não está questionando? Então por que está falando? Então, Senhor, é mais fácil eu dizer assim, Senhor, eu tenho esse problema, eu preciso de ajuda, eu quero me libertar, não aceito mais isso, eu sei que isso é atrapalho para a minha fé, eu sei que é impedimento, e eu não vou aceitar mais isso na minha vida. Eu quero uma fé pura. Eu quero uma fé vitoriosa. Eu quero uma vida abençoada. Porque senão nós passamos muito tempo, mesmo dentro da igreja, se enganando. Talvez colocando até como se Deus fosse injusto. Dizendo que nós temos um grau de perfeição e maturidade que nós não temos. Como ela disse aqui, porque teve medo, ela mentiu. Eu não ri. Como tem muita gente que diz assim, não, eu não sou assim. Eu não tenho inveja, meu coração é maravilhoso, eu não falo dos outros. Ué.
Está entendendo o que eu estou dizendo para você aqui ou não? É nós, é minha vida. Porque Deus está vendo exatamente, porque eu posso falar o que eu quiser na minha conveniência, mas Deus está vendo a verdade. Então é muito melhor que eu identifique. É muito melhor que eu busque, peraí, tem coisas que me incomodam, tem coisas que ainda eu sei que eu preciso vencer, eu ainda não creio 100%, Senhor me ajuda, porque eu não quero isso mais dentro de mim, eu não quero mais essas dúvidas, eu não quero mais essa incredulidade, eu ainda não sou 100% verdadeiro, eu ainda não sou 100% sincero, eu ainda eu tenho um pouco de inveja, enfim, eu sou uma pessoa ainda medrosa, eu sou uma pessoa, ó a palavra que eu vou dizer, eu sou uma pessoa orgulhosa, extremamente orgulhosa. Eu preciso me libertar desse orgulho. O que é esse celular? Eu preciso me libertar desse orgulho. Eu preciso. Porque isso tudo... eu não sou orgulhoso. Ele está vendo. E eu estou enganando a mim. Eu estou atrapalhando a realização da obra de Deus na minha vida, a grandeza dele comigo. Amém, pessoal? Desde os dias, Isaías 43:13, desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Diga comigo, agindo eu, quem o pode desfazer? Olha se eu mudar a tradução. Quero pegar só a parte final aqui. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. E o famoso operando eu, diga comigo, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A primeira coisa que eu preciso olhar, parar com essa coisa assim, a Deus tudo é possível, está cheio deles aqui. Mas comece a dizer que na sua vida tudo é possível. Na sua vida. Tudo é possível na minha vida. A mim tudo é possível em Deus. Que Deus pode todas as coisas eu sei, e na minha vida? É isso. Eu não posso limitar o poder de Deus em cima da minha realidade. Porque se você perguntasse para Sara assim, Sara, você acredita num Deus todo-poderoso? No Criador dos céus e da terra? Ela diria, sim, eu acredito. Mas e que esse Deus pode reverter essa situação física, esse problema? Você já cessou o costume das mulheres, você não menstrua mais, você já é menopausada, você acredita que você pode ter um filho? Aí é que está a questão. Porque ela olhou para a sua realidade, para a sua questão física. E aí já houve um bloqueio. E fé é você crer mesmo quando não há esperança. Crer contra a esperança, que é o que fala que Abraão creu. Contra a esperança. Eu creio na minha vida. Você acredita que Deus pode te prosperar? Eu acredito, mas sem essa coisa Deus pode fazer de você grande. Acredita que Ele pode realmente mudar a tua mentalidade, te capacitar, te abençoar de forma extraordinária, que você suba, prospere, conquiste coisas grandes, possa realizar coisas extraordinárias. Creio. Você crê que a sua família, o seu casamento, pode ser um modelo, um padrão que ajude muitos outros casais, muitas outras famílias, um padrão extremamente ajustado, um casal extremamente... Creio. E vou fazer por onde? Vou deixar Deus me moldar e me modelar ao padrão dele, não ao padrão do mundo.
ao padrão dele. Vou me modelar ao padrão dele. E quanto mais Deus vai nos promovendo. Operando eu, quem impedirá? Ué, se Deus operar, quem pode impedir a operação dele? Quem pode impedir o agir dele? Eu só preciso me colocar na posição. Para concluir aqui. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou. Olha, ele vive perguntando isso, tá? Diga comigo, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Vocês creem? É outra pergunta. Vocês creem que eu posso fazer de você uma pessoa extremamente próspera? Você crê que eu possa fazer de você, da sua casa, da sua família, um modelo de família? Você crê que eu posso fazer de você um modelo de sucesso? Você crê que eu posso fazer de você um modelo de milagre? Você crê que eu posso fazer de você um modelo de fé? Um modelo de fé? E Deus não vai fazer porque você diz assim, eu quero ver. Não, Ele não faz isso. Tem gente que passa a vida inteira esperando e não vai ver nada. Porque bem-aventurado é os que não viram, mas creram. Aí ele pergunta, né? Vocês creem que eu possa fazê-los ver? Eles nunca tinham visto. Sim, Senhor, responderam eles. Porque a palavra é essa. Quando vem uma promessa, você acredita que Deus pode fazer na tua vida? Transformar a tua vida, a tua realidade? Fazer da tua realidade uma realidade completamente diferente? Ao invés de deixar aquelas setas malignas. Mas como? Eu sou de família. Eu não tive, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Sim, Senhor, eu creio. Porque sempre o diabo vai trabalhar com isso. Olha de onde você veio, olha a tua vida, olha o casamento dos teus pais, olha a criação que você teve, olha quanta dificuldade você passou. É a primeira coisa que ele vai fazer com você. O espírito do vitimismo. Quando na verdade a palavra é sim, Senhor, eu creio. Aí o diabo vem e mostra a realidade. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Aí, ele tocou nos olhos dos dois e disse, diga comigo, seja feito conforme a sua fé. Ligação. Tocou nos olhos dele e falou assim, vamos lá. Toquei. Agora vamos ver. Vamos ver se está de acordo. Seja feito conforme a sua fé. O Senhor perguntou e tocou. Não está dizendo que o Senhor operou esse milagre. Não, seja feito conforme a fé que você está. Vamos ver. Vamos ver? Deixa eu ver o próximo. Pois nada é impossível. Não, volta lá. Vai no 30, deixa eu ver. A visão deles foi restaurada. Porque realmente estava de acordo, eles criam. Porque se eles não crescem, não tinha sido. Está entendendo ou não? Sim ou não? Deus sempre pergunta isso. Você crê que eu posso fazer isso na sua vida? Então vamos ver. Vamos ver o que vai sair da sua boca. Vamos ver como serão as suas atitudes. Deus espera isso de nós. Essa fé, esse espírito. Por isso que a coisa mais inteligente é quando nós temos alguma limitação, não é esconder. É realmente assumir, para você orar. Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho um bloqueio e eu não aceito mais isso. Eu quero me libertar disso. Sabe por quê? Eu acredito no teu poder, eu acredito na tua grandeza, eu acredito que o Senhor pode todas as coisas, às vezes eu tenho dificuldade de acreditar na minha vida.
Então, eu não quero mais isso. Eu quero acreditar na minha vida, que o Senhor pode na minha vida, que o Senhor realiza na minha vida, que o Senhor faz na minha vida e através da minha vida. Amém? Fique em pé, por favor. Olha aqui, por favor, feche seus olhos. Se você acredita que Deus faz na tua vida, sabe o que vai acontecer? Aquelas limitações e aqueles sentimentos de bloqueios, de impossibilidades, serão exterminados. Se tudo é possível ao que crê, tudo que é possível a alguém é a você também. É só você crer. Tudo que alguém tem feito, tem realizado ou tem conquistado, é possível a você também. É só você crer. Porque tudo é possível ao que crê. O que não pode mais é você deixar o diabo trabalhar com você, mostrando que a Deus tudo é possível, mas às vezes você tem dificuldade de acreditar que é possível na sua vida. Que é difícil, impossível a sua vida ser transformada, a sua realidade. E esse é um ponto. Por isso que você tem que sair daqui hoje acreditando que tudo é possível. Você não vai dizer simplesmente a Deus, tudo é possível a mim, na minha vida. Porque operando Deus, quem pode impedir? O que hoje parece tão difícil? Para o cego, era impossível enxergar. Era impossível enxergar. Mas Jesus perguntou para eles, vocês creem que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, nós cremos. Então, seja feito conforme a fé de vocês. E os olhos deles foram abertos. Você acredita que Deus pode mudar completamente a tua mente, o teu espírito, a tua fé? Você acredita que Deus pode mudar completamente a tua realidade financeira, familiar, saúde física, mental, emocional? Então você vai dizer a Deus, sim, Senhor, eu creio na minha vida. Eu creio. Eu creio que o Senhor pode mudar completamente a minha vida, a minha realidade, a minha história. Se o Senhor pode fazer na vida de qualquer pessoa, como está escrito, o Senhor pode na minha. E você não vai mais permitir o diabo colocar os bloqueios. Talvez aquela risada interna, ou negar que há um sentimento, que ela negou que havia uma dúvida ali. Ela riu internamente. Por que ela riu internamente? Porque ela achou impossível na vida dela. Naquele momento, por esse tempo, agora que já passou da hora, agora que já passou do tempo. Então, você vai confrontar esse sentimento. Se tem, você vai dizer, eu não aceito mais essa dúvida. Eu não aceito mais esse sentimento de impotência, esse medo. Eu não aceito mais porque é possível a mim. Tudo é possível a mim. Tudo é possível na minha vida. Deus pode fazer na minha vida e eu creio que Ele vai fazer na minha vida. Ele vai mudar a minha história, Ele vai mudar o meu casamento, Ele vai mudar a mim. Eu vou ser liberto desses medos, desses traumas, desses bloqueios, dos complexos.
Sabe o que acontece com a gente? A gente cresce. Infelizmente, olha aqui para mim, por favor. Queridos, os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham para nos dar. Talvez existem pessoas que dizem assim, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez aquilo comigo. Querido, esquece isso. Sabe por que eles não te deram? Porque eles não tinham para dar. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Eles não tinham para dar, eles deram o que eles tinham. E se você for um pouco a fundo, for lá nos seus avós, você vai chegar à conclusão que os seus pais também não receberam. Aquele era o modelo deles. E aí eles vêm e repetem atitudes, comportamentos. São comportamentos repetidos. Repete os mesmos erros, as mesmas atitudes, os mesmos descontroles, os mesmos desequilíbrios, as mesmas brutalidades. E aí, na cegueira deles, eles nos criaram com ensinamentos e crenças erradas. Você não pode, você é feio, né? Você é um tontão, você não tem capacidade, você é burro. Vai sonhando, você é um sonhador. E aí vai uma série de coisas. Como disse outro dia aqui, trazendo coisas que você falou ou ouviu. Agora, isso não tem mais relevância. E não pode ter sobre a tua vida. Primeira coisa, eles me deram o que eles tinham para dar. Não deram mais porque não tinha. Muitos cegos, não deram conta da vida. Não tiveram para eles. Quando a gente tem para nós damos. Quando nós não temos, nós vamos dar aos outros aquilo que nós temos. Amém, pessoal? Por isso que hoje nós temos condições de fazer tudo diferente. Tudo completamente diferente. E fazer pelos nossos aquilo que nós não recebemos. E dar aos outros aquilo que nós não recebemos. E é o poder da multiplicação, que aí Deus vai derramando cada vez mais. Então, desconstrua isso que você ouviu, não recebeu, e todos esses bloqueios, porque a gente acaba acreditando em muitas coisas que não são verdadeiras. Não são. Talvez a vida de seus pais for uma vida muito difícil, casamento difícil, financeiro muito difícil. E aí você cresce com aqueles bloqueios, com aqueles traumas, parece que a história vai ser a mesma, vai se repetir. Não vai. Se a fé mudar, o espírito mudar, não tem a mínima possibilidade de ser a mesma coisa. Não existe a mínima possibilidade. Se você passar a viver por fé, a mentalidade ser moldada, a mentalidade de Cristo, você vai viver uma história completamente diferente. Porque você vai crer diferente, você vai pensar diferente, você vai falar diferente, você vai agir diferente. E o resultado será completamente diferente. E é o que eu digo, né? Sempre invista nisso aqui. Porque sempre vem uma carga de unção acompanhada com ela. Uma carga de poder acompanhado dela. Então quando ela entra unção, entra poder. Porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Amém? E o primeiro tapa que você dá na cara do diabo é começando a combater todas as negatividades que ele tentou colocar dentro de você. E você começar a fazer declarações ousadas que tudo é possível a você. Tudo é possível na tua vida. Que você pode ser uma pessoa completamente diferente. O forte, fraco, medroso, corajoso. O que achava que não tinha tanta inteligência, extremamente sábio. A Bíblia nos faz sábio. Conduz sua vida na Bíblia que você vai ver quanta sabedoria você adquire. O resto, talvez você não tenha a mesma quantidade de informações que algumas pessoas têm. Mas tá cheio de gente que tem informação e mais nada e é tolo na vida. Viu? Não meça ninguém pela
pelo o quanto de conhecimento ela tem, porque isso não é significado de sabedoria. Tem gente que tem muito conhecimento e age só faz tolice na vida. Só tolice. Então não meça por isso. E a palavra te faz sábio. Te ensina a conduzir a sua vida. E é o que eu quero que você, com seus olhos fechados, você vai fazer as suas declarações agora, que é possível na tua vida, que é possível, você é possível. É possível você ser uma pessoa diferente, é possível você ser liberta do medo, do trauma, do complexo, daquelas palavras que você cresceu ouvindo. É possível você ser uma pessoa extremamente, é possível a você, e você será uma pessoa extremamente próspera, extremamente bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa. Diga aí com ousadia, diga com fé, diga: é possível a mim. Eu não creio simplesmente num Deus que opera o impossível, num Deus que tudo faz. Não, Ele faz na minha vida, Ele faz na minha vida, Ele faz na minha casa, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu creio. Fala com fé, fala com espírito, fala com autoridade. Eu acredito na minha vida. Não é simplesmente que Deus é o Deus dos impossíveis. Não, Ele faz o impossível na minha vida. Ele faz o impossível no meu casamento. Ele faz o impossível na vida dos meus. Ele faz o impossível, em nome do Senhor Jesus, na minha vida. Essa é a minha fé, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito a dúvida, eu não aceito a incredulidade, eu não aceito mais o medo, eu não aceito mais o complexo, eu não aceito a covardia, eu não aceito mais. Se você tem outros sentimentos, orgulho, por exemplo, rebate isso, combate isso e diga: eu não aceito mais esse orgulho dentro de mim, eu não aceito mais. Eu vou ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus, eu não aceito mais. Chega de bloqueios, chega de traumas, chega de complexo de incapacidade, de inferioridade. Chega, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais. Diga isso, diga. Quando você diz, você está liberando poder. Eu não aceito mais, eu não aceito o complexo de inferioridade, incapacidade, eu não aceito mais o medo, eu não aceito mais a dúvida, eu não aceito mais cada uma das palavras que eu ouvi dos meus pais. Eu não aceito, estão quebradas, anuladas, canceladas, destruídas, desfeitas em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que Deus pode tudo na minha vida, que a minha história vai mudar, que o meu casamento vai mudar, que o meu financeiro vai mudar, que a criação dos meus filhos serão completamente diferentes, que o meu futuro é um futuro de sucesso, um futuro de prosperidade, de abundância, de alegria, de paz. Eu acredito na minha vida. Deus pode tudo na minha vida, Deus faz na minha vida e através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. É uma decisão. É uma decisão. Diga com fé assim, diga: Deus faz. Mas fala com fé, diga: Deus faz na minha vida. Deus pode tudo na minha vida. Diga: a minha vida será transformada. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga aí: eu sou esta pessoa. É você, é você, é você, é na sua vida, é através de você. Coloque isso dentro de você. Você não vai mais permitir que aquelas vozes internas, aqueles sentimentos internos, aqueles complexos, aqueles bloqueios, aquelas limitações. Não, põe para fora. E você vai dizer: não aceito mais. Diga: não aceito mais. Diga: isso não tem mais poder sobre mim. Isso não me controla mais. Diga: não aceito mais. Mas tem que falar acreditando. Se não falar botando para fora, você só está repetindo o que eu estou falando. E aí é um problema que vai continuar da mesma forma. Não, é decisão. Eu acredito, eu creio. Eu creio. O diabo sabe quando nós falamos com autoridade, com propriedade, com fé, e quando nós estamos falando por falar. Quando nós falamos realmente crendo. Então creia. Tudo é possível na sua vida. Deus faz na tua vida. Deus pode fazer de você
o modelo da sua casa, o seu casamento, o modelo. Você como profissional, o modelo. E você vai deixar ele te modelar. Você vai permitir que ele te modele. O exemplo do pensar certo, do crer, do pensar, do falar e do agir certo. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Você anda com Deus, você fala como Deus. Você pensa como Deus. Você age influenciado pelo Espírito de Deus. Então, dentro de você, medo, dúvida, complexo, bloqueio, trauma, essas limitações não meça o poder de Deus por talvez as suas limitações. Não. E acredite que Ele faz na tua vida. O poder dele não está limitado às nossas impossibilidades. Ele não faz somente enquanto é possível a nós. É tudo a Ele é possível. Só deixa Ele te guiar. E seja influenciado pela palavra dEle e não pelas circunstâncias. Seja influenciado pelo Espírito dEle, pela sua palavra. Que se entrou aqui alguém, naquele momento como Sara, passou da hora, é difícil. A mim e ao meu marido é impossível. Não, não. No caso dela era o filho. Talvez o seu hoje não é mais isso. Tem gente que seja um filho, tem gente que seja o casamento, tem gente que seja a prosperidade, uma dívida paga. Seja ela qual for, um salário, um faturamento. A pergunta que Deus fez aos cegos: vocês creem que eu possa fazer isso por vocês? O que eles responderam? O que eles responderam? Diga comigo em voz alta, diga sim, Senhor. Diga eu creio. Foi o que eles responderam. Sim, Senhor, eu creio. Então, seja feito conforme vocês creem. Imediatamente a vida deles foi mudada. Foi mudada. Imediatamente eles passaram a ver. Você acredita que Deus pode? O que você mais necessita hoje? Você acredita que Deus possa fazer isso? Ó Deus perguntando para você, ó o anjo perguntando para você, você acredita que Deus pode mudar essa situação? Diga mais uma vez, diga sim, Senhor, eu creio. Então seja feito conforme a sua fé. E saiba que o que nós estamos fazendo aqui não é de brincadeira. Sabendo que, se você crer, essa situação pode estar sendo mudada agora. Exatamente nesse momento. E você vai ver a mudança dela. O resultado. A transformação. A partir de então. Diga mais uma vez, sim, Senhor. Eu creio. E creio na minha vida. Que o Senhor faz na minha vida. E através da minha vida. Tudo é possível. A mim. Você não vai falar que tudo é possível ao Senhor, porque a gente já sabe que tudo é possível a Ele. Agora é possível a você. Nele é possível a você. Diga, é possível a mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada um. Que a Tua palavra possa penetrar profundamente. Trazer mudanças, libertações, transformações. Que
traumas, medos, bloqueios, complexos, de incapacidade, de inferioridade, seja completamente arrancado da vida de cada um. Que a incredulidade, o orgulho, o medo, a mentira, tudo aquilo que está dentro, Senhor, que seja eliminado. E que muitos que me acompanham nesse momento, comece hoje uma nova história, vivendo, meu Pai, as coisas incríveis que o Senhor tem para ela. Eu abençoo, determino que a partir de hoje, que haja essa convicção, tudo é possível a ela. Ela pode tudo no Senhor. E a vida dela, todas as áreas, pode ser completamente transformada. E é possível na vida dela. Na vida dela, eu quero que ela acredite nisso, que é na vida dela essa transformação. Ninguém pode impedir o teu agir. Eu oro por todos, eu abençoo a todos, eu ligo, Senhor, essa transformação aqui na terra, para que seja ligada nos céus, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Para Jesus, bem forte.